Meus queridos e minhas queridas da Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape, um feliz ano novo para nós, que seja um ano abençoado por Deus, o nosso Pai, e abençoador para todos aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos ter nesse ano que se inicia, e não só nesse ano, mas ao longo de toda a nossa vida, foco, objetivo, propósito na nossa caminhada com Jesus. E eu queria que você abrisse, por gentileza, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Esse capítulo ele fala a respeito dos maus obreiros e o apóstolo Paulo alerta aquela igreja, aquele grupo de irmãos para que não caiam na conversa, no ensino dos maus obreiros que supervalorizavam tudo aquilo que era exterior, tudo aquilo que era físico e principalmente a circuncisão. Então o apóstolo Paulo vai dizer que muito mais do que um ato físico, a circuncisão é a nossa adoração, a nossa rendição a Deus, a transformação espiritual das nossas vidas. E ele vai falar que se fosse para se gloriar, que se fosse para se orgulhar daquilo que fez, ele bem que poderia, porque ele teve um nascimento privilegiado, ele teve um nível de instrução, de estudo muito privilegiado, e ele poderia se orgulhar disso tudo, mas ele fala que desde que conheceu a Cristo, que foi conhecido por ele, desde que ele encontrou a Jesus e foi encontrado por ele, a sua vida passou a experimentar uma outra realidade, e essa realidade agora que Paulo valoriza, que Paulo supervaloriza, é conhecer a Cristo cada vez mais e conhecer a Cristo bem melhor. Então ele diz que quer se conformar cada vez mais com Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, na morte de Cristo, para que de algum modo ele alcance a ressurreição dentre os mortos. Então, conhecer a Cristo, sofrer por aquilo que vale a pena, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo tem em mente como objetivo, como um foco, como um propósito na sua vida. E aí no capítulo 3, a partir do versículo 12, ele vai dizer assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ele admite, ele reconhece que ainda não chegou nesse objetivo, que ainda não chegou nesse foco, mas está caminhando para atingi-lo. Então ele admite que não está ainda no nível de perfeição e que ainda não conquistou tudo isso, principalmente na questão da morte e na questão da experiência da ressurreição. Mas ele não paralisa por causa disso. É justamente porque ele ainda não alcançou, é justamente porque ele ainda não conquistou que ele prossegue. Então, a primeira lição que eu queria deixar para nós nessa mensagem, nessa reflexão, é que a vida com Cristo é uma caminhada, é um caminho. Mas nessa caminhada, nesse caminho, nós temos a certeza da vitória, porque Cristo está ao nosso lado. Queria repetir como uma lição, como um aprendizado para nós nesse ano que se inicia. A vida cristã é uma caminhada, é um caminho em que nós temos a certeza da vitória porque Cristo está ao nosso lado. Então, que ao longo desse ano e de toda a nossa vida, nós possamos conhecer a Cristo cada vez mais, com mais intensidade, com mais amor, com mais devoção, que nós possamos sofrer por aquilo que vale a pena, por aquilo que Jesus sofreu, por aquilo que Jesus deu a sua vida, que nós possamos morrer com Cristo
e ressuscitar com Ele, experimentar o poder da ressurreição que ainda é desconhecido por nós. Então, prossigamos, perseveremos nisso, nessa carreira que nos está proposta no ministério com Cristo Jesus. No versículo 13 ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Diante desse versículo, a segunda lição que queria deixar para todos nós nessa mensagem é que nós precisamos ter discernimento em que momento da caminhada nós estamos com Cristo, a fim de que tomemos as melhores decisões, a fim de que façamos as melhores escolhas. O apóstolo Paulo, ele reconhece que ainda não alcançou tudo isso, mas ele precisa tomar algumas atitudes. Ele precisa fazer algo. Então ele esquece o que ficou para trás e avança para o que está diante dele. Que nesse ano nós possamos ter a ousadia, que nesse ano que se inicia nós possamos ter a coragem para discernir qual momento nós estamos na caminhada com Jesus, esquecendo o que ficou para trás, aquilo que é passado, encarando o presente e olhando para o futuro com muita esperança, com muita expectativa. Então, que nós possamos continuar caminhando, que nós possamos continuar nessa corrida que nos está proposta, contemplando o prêmio, contemplando a medalha que já está reservada para todos aqueles que chegaram até o fim, preservando, mantendo viva a fé em Cristo Jesus. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação é chamada, vocação é chamamento. Nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus. Então, um dia receberemos aquela voz, ouviremos aquela voz, receberemos aquele convite nos dizendo: chegou a sua hora, vinde bendito, vinde bendita de meu Pai, para esse reino que já está preparado para você desde a fundação do mundo, porque nós reconhecemos Jesus na caminhada, nós servimos a Jesus nessa caminhada, adoramos a Jesus nessa caminhada. Por isso, poderemos enfim receber o prêmio que está reservado, que está preparado para nós. O alvo, o foco, o objetivo é o chamado de Deus em Cristo Jesus e o prêmio que receberemos naquele grande dia, no dia em que Cristo voltar ou no dia em que Deus nos chamará em Cristo para passarmos a eternidade ao lado dele. Com muita gratidão nesse tempo que temos vivido hoje. Gratidão porque no versículo 16 o apóstolo vai falar: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É necessário reconhecermos que já construímos uma história com Cristo, que já temos uma caminhada com Cristo até aqui. Valorizarmos as nossas vitórias, valorizarmos os desertos que nós atravessamos, valorizarmos as bênçãos que foram derramadas sobre nós ao longo de todo esse tempo, ao longo de todos esses anos, mas sempre olhando para o futuro com muita expectativa, com muita esperança. Então, que nós tenhamos nesse ano que se inicia foco, objetivo, propósito, alvo, chamado de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, valorizar aquilo que realmente vale a pena. Sofrer pelo que Cristo sofreu. Atravessar a morte com muita serenidade, com muita tranquilidade,
porque experimentaremos um dia o poder da ressurreição. Esse tempo que nós temos vivido de luto, de dor, de doença, de morte, é sombra daquilo que ainda virá. A realidade última, final, ainda não chegou. Ela é a ressurreição em Cristo Jesus e a vitória da vida sobre a morte. Enquanto isso, nós avançamos. Enquanto isso, nós continuamos. Enquanto isso, nós caminhamos. Porque queremos chegar um dia na realidade última e final. A vitória da vida sobre a morte, experimentando dessa forma o poder da ressurreição. Que nesse ano a nossa fé em Cristo seja renovada. Que nesse ano a fé em Cristo seja aumentada. Que nesse ano a fé em Cristo seja mantida. Que nós não apaguemos essa chama, esse amor, essa devoção, mas que nós possamos acender cada vez mais esse fogo que queima no nosso coração. Como naquela estrada, naquele caminho de Emaús de Jesus com os seus discípulos. Enquanto Jesus falava, o coração daqueles discípulos foram aquecidos. Que nesse ano o nosso coração seja aquecido por Cristo Jesus. Possamos reconhecer Ele na nossa caminhada. Servi-lo aonde quer que nós estejamos. Com muita gratidão, com muita devoção. Sabendo que, em primeiro lugar, a vida cristã, a vida com Cristo é uma caminhada. Temos a certeza da vitória. Cristo Jesus está ao nosso lado. Prossigamos, perseveremos. Segundo lugar, discernimento. Aonde estamos, em que situação estamos na caminhada com Cristo. Coragem, ousadia, força para esquecer o que ficou para trás e avançar para aquilo que está diante de nós. Em último lugar, gratidão por tudo aquilo que alcançamos até aqui, por tudo aquilo que recebemos até aqui, mas um olhar em direção ao alvo, um olhar em direção ao prêmio, que é a chamada, o chamado de Deus em Cristo Jesus. Que essas sejam realidades presentes nas nossas vidas, para que esse ano possa de fato ser um ano abençoado por Deus e abençoador para todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos orar? Nós estamos diante de Ti, ó Deus, apresentando esses dias que virão. O Senhor já os conhece melhor do que nós. Não há surpresas para Ti, ó Deus. Por isso, que nós possamos viver esses dias sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores. Coloque em nós, ó Deus, a certeza da vitória. A certeza da vitória. Cristo venceu a morte e nós também venceremos e experimentaremos o poder da ressurreição. Concede a nós, ó Deus, coragem, ousadia, força, para que façamos aquilo que precisa ser feito. Esquecer o que ficou para trás e olhar o que está diante de nós. Há um futuro que nos espera, que nos aguarda, e o Senhor já está lá. Por isso que possamos correr para os teus braços em direção a esse futuro que o Senhor já preparou. Ó Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito hoje, agora, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Mas queremos ter o prêmio, um alvo, como um foco, como objetivo das nossas vidas. Nós não nos conformamos, nós não paramos, mas continuamos a caminhada. Continua falando ao nosso coração, continua falando ao coração de cada um
que se propôs a caminhar contigo, que teve esse encontro com Jesus. Derrama sobre nós teu Santo Espírito para aquecer os nossos corações, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, enquanto Jesus falava com eles, que nós possamos sentir a tua presença em nós e através de nós. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.